Então vamos falar um pouco sobre intestino, sobre a famosa flora intestinal, o que são pré-bióticos, probióticos. Vamos esclarecer então algumas coisas sobre constipação e como melhorar esse problema. Bom, no geral, os fungos e bactérias são vistos como nossos inimigos, não é verdade? Mas quando nós falamos aí do nosso intestino, a história muda um pouco de figura. No intestino nós encontramos aí uma verdadeira população de micro-organismos, principalmente de bactérias, que formam então a chamada microbiota intestinal ou flora intestinal. Nós fornecemos abrigo e alimento a essas bactérias e em troca nos beneficiamos aí da manutenção da integridade da nossa mucosa intestinal, melhor absorção também de nutrientes e controle também da proliferação de bactérias patogênicas, aquelas que podem então causar doenças. A composição da nossa microbiota começa desde muito cedo e sofre influência de vários fatores ao longo da vida. Logo depois do nascimento, ao passar lá pelo canal do parto, o bebê se infecta com as bactérias da mãe. No caso das cesarianas, a microbiota é adquirida principalmente pelo contato das bactérias da pele materna e das pessoas que convivem com ela. Alguns estudos indicam que a colonização pode começar até mesmo antes do parto, ainda no útero. Então, durante os primeiros anos de vida, a diversidade de bactérias se modifica bastante. Elas também passam via amamentação, uma importante fonte para a formação também da flora intestinal saudável. E conforme a alimentação do bebê, começando a inclusão de alimentos sólidos, a microbiota vai se alterando. A partir daí, uma série de fatores vai influenciar a sua composição. O uso de antibióticos, mudanças na alimentação, por exemplo, podem interferir diretamente na nossa flora intestinal. Por volta dos 2 ou 3 anos de idade, a microbiota da criança é semelhante já à do adulto e se torna mais estável, mas ainda assim está sempre sujeita a alterações. As pessoas com quem mantemos contato, fumo, álcool, medicamentos, tudo pode modificar a flora. Então a microbiota de cada pessoa acaba tendo características únicas, pessoais. Os alimentos que consumimos influenciam também diretamente na nossa microbiota intestinal. Pessoas que consomem uma quantidade elevada de alimentos processados, industrializados, têm maior predisposição para a chamada disbiose, que é uma alteração na quantidade de micro-organismos e na composição da flora intestinal. Com esse desequilíbrio, as funções que aconteciam aí de uma forma harmônica passam a ser comandadas por reações desreguladas, que podem então estar ligadas a quadros inflamatórios, como a colite ulcerativa e até a doença de Crohn. A nossa microbiota intestinal tem muitas funções. Participa do metabolismo, digestão, absorção de nutrientes, metabolismo de drogas, toxinas, proteção, estimulação do sistema imune, só para citar algumas aqui. Então, eu já falei por que da nossa flora intestinal ser importante, mas como que a gente pode melhorar ela? Através da ingestão dos chamados probióticos. Os probióticos são micro-organismos vivos que encontramos então em produtos lácteos, iogurte, leite fermentado, kefir, kombucha. As bactérias do tipo Lactobacillus e Bifidobacterias são as mais conhecidas e muito usadas também na forma de suplementos, em cápsulas, por exemplo. Essas bactérias, quando ingeridas, conseguem então passar lá pelo estômago, que é muito ácido, e chegam intactas no nosso intestino. Então lá elas colonizam temporariamente a mucosa intestinal e aí começam a competir com as outras bactérias, inclusive as que causam doenças, o que então é muito bom que aconteça. Só que essa colonização aí não dura para sempre, ela tem que ser renovada sempre. Além disso, essas bactérias boas precisam ser, digamos que, alimentadas através dos chamados pré-bióticos. Os pré-bióticos são um tipo de fibras que, além de chegarem intactas lá no intestino, estimulam apenas a proliferação das bactérias benéficas, as boazinhas. Como exemplo de pré-bióticos, nós temos a inulina, os chamados frutoligosacarídeos pós, A raiz de chicória, alho, cebola são então algumas fontes mais conhecidas. Mas como a quantidade presente aí nos alimentos é muito pouca, nas plantas também, eles podem ser então isolados por processos industriais e usados então para suplementação alimentar. E claro que falando de intestino, de saúde intestinal, é impossível não falar então sobre um problema bastante comum, que é a constipação.
a dificuldade de então ir no banheiro todos os dias. Ela normalmente tem aí várias causas, então o tratamento também acaba englobando uma série de fatores. Para o intestino ser considerado saudável, não basta funcionar todos os dias. Ele precisa ter uma produção adequada de muco, que é onde as bactérias boas se alojam. Microbiota equilibrada também precisa e uma mucosa íntegra. Essa mucosa é como se fosse uma barreira entre o nosso organismo e o meio externo. É ela que vai decidir então quem entra e quem sai. Quando o intestino está alterado e a pessoa tem constipação, o trânsito intestinal é mais lento e com isso substâncias que deveriam ser então eliminadas lá nas fezes acabam ficando mais tempo paradas. Então toxinas, hormônios, resíduos alimentares sendo fermentadas pelas bactérias patogênicas, que são então aquelas consideradas ruins. E aí se pode ter então um super crescimento dessas bactérias ruins. Um intestino saudável, ele tem as suas células que formam então a mucosa todas bem unidas. Quando tem um enfraquecimento dessa união, a gente chama isso de hiperpermeabilidade. Com isso, nós temos uma passagem de substâncias e moléculas maiores, potencialmente tóxicas então, como proteínas mal digeridas, contaminantes alimentares, aditivos químicos. É como se o intestino fosse assim uma peneira bem fininha e quando ele não está saudável, esses buracos da peneira aumentam e deixam então passar coisas que não deveriam ser absorvidas. Com esse aumento da absorção dessas substâncias, o sistema imunológico é acionado, gerando inflamação e em alguns casos também doenças autoimunes, então se o quadro não for revertido. Os aditivos químicos presentes em produtos industrializados são os principais responsáveis por causar aí esse tipo de enfraquecimento na união das células intestinais. Quando associados aí ao açúcar, pode ser ainda pior, porque o açúcar é o principal alimento das bactérias ruins presentes então no intestino. Então é por isso que quando pensamos em tratamento, melhora da constipação, é preciso pensar numa alimentação mais limpa, mais natural, sem grandes quantidades de aditivos químicos. E claro que, além disso, o bom funcionamento intestinal também depende de outros elementos assim inseparáveis, né? Então, o consumo de fibras, ingestão de água, prática de atividade física são fundamentais. As fibras auxiliam então na formação do bolo fecal e, em parceria com a quantidade de água ingerida e atividade física, vão estimular a atividade muscular intestinal, ou seja, fazer ele se movimentar. As fibras alimentares são as partes dos vegetais que resistem ao processo de digestão, ou seja, nós não conseguimos digerir, mas elas são importantes lá para a nossa flora intestinal, são alimento delas, especialmente as fibras pré-bióticas, conforme já expliquei para vocês. Então a recomendação do consumo de fibras é de 25 gramas por dia. Para alcançar então essa quantidade, é preciso incluir uma boa quantidade de vegetais, folhas, cereais integrais, como aveia, principalmente farelo de aveia, linhaça, chia, psyllium. Lembrando que, se for consumir a quantidade ideal de fibras sem beber a quantidade ideal de água, o efeito pode ser mesmo devastador, pode piorar a constipação. A ingestão de fibras, então, precisa ser sempre acompanhada de bastante água. Então, gente, o intestino é um órgão bastante complexo. É muito mais do que um órgão de digestão. Ele também já foi considerado o segundo cérebro do corpo humano. Isso porque até 90% da serotonina, o neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar no nosso organismo, é fabricado no intestino. Então, o intestino saudável é essencial para manter a imunidade, a saúde e até o seu humor em dia. Bom, espero ter ajudado você a compreender melhor esse assunto que é tão importante. E se você gostou, curte aqui, compartilha, manda para alguém que precisa saber disso também.